Bom, senhores, dando continuidade, então, no bloco passado nós iniciamos as teorias que explicam o conceito de Constituição. Vimos o primeiro conceito de Constituição, chamado de conceito sociológico, de Constituição de La Salle. Um segundo conceito que nós vimos de Conrad Hess, que é o conceito concretista de Constituição. Dando sequência, então, o terceiro conceito de Constituição é chamado de conceito ideal de Constituição. Uma primeira observação importante aqui sobre o conceito ideal de Constituição é que esse conceito ele é umbilicalmente atrelado às chamadas constituições liberais. Nos blocos passados, nós vimos que o movimento burguês, o liberalismo constitucional, o constitucionalismo de primeira fase, que surgiu com as revoluções burguesas, independência das 3 colônias americanas, Revolução Francesa principalmente, tinham a ideia de que uma Constituição, com normas materialmente constitucionais, deveriam prescrever direitos fundamentais e limitar o poder do Estado. Constituições que não limitassem o poder do Estado e não prescrevessem direitos fundamentais não seriam constituições. Isso ficou marcado, inclusive, no artigo 16 do Tratado da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que surgiu na França após a Revolução Francesa. Então, na tela, por favor, aqui é o artigo 16 do Tratado Internacional da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração Universal surgiu na França no século XVIII, após a Revolução Francesa. E no artigo 16, essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão diz o seguinte: qualquer sociedade que não esteja assegurada, ou em qualquer sociedade na qual não esteja assegurada a garantia dos direitos fundamentais, nem seja estabelecida uma separação de poderes, não tem Constituição. Ora, então o conceito ideal de Constituição, você está vendo na sua tela, ela vai preconizar no artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão que países cujas constituições não prevejam direitos fundamentais e separação dos poderes não têm constituições. A ideia é que tais elementos são necessários às constituições. São direitos liberais, estão relacionados ao constitucionalismo liberal e à limitação do poder do Estado, que nós inclusive já vimos nos blocos passados. Esse é o chamado conceito ideal de Constituição. Vai dizer, eu quero saber se isso aqui é uma Constituição ou não. Eu tenho que olhar esse documento e ver se esse documento declara direitos fundamentais. Ele tem um rol, um catálogo de direitos fundamentais? Tem. Ele tem normas que limitem o poder do Estado? Tem. Então é Constituição. Ser Constituição ou não passa necessariamente por esses dois pilares, por esses dois pontos de apoio, por esses dois pontos nevrálgicos, por esses dois pontos materiais. Falei isso nos encontros passados. Isso aqui se chama na doutrina de conceito ideal de Constituição. Avançando, senhores, um quarto conceito de Constituição é o chamado conceito decisionista de Constituição. O conceito decisionista de Constituição é de um alemão também chamado Carl Schmitt. Então, Carl Schmitt traz o chamado conceito decisionista de Constituição. Então, para Schmitt, o que seria Constituição? Constituição seriam as decisões políticas fundamentais de um povo. As decisões políticas fundamentais de um povo, o conjunto de decisões políticas fundamentais de um povo é a própria Constituição. Eu vejo na graduação, nos cursos preparatórios, muitos alunos decorando essa frase. É bem verdade que é importante que você saiba que essa frase foi dita por Carl Schmitt, dizendo que o conjunto de decisões políticas fundamentais de um povo é a Constituição. Só que você não pode, obviamente, decorar essa frase com a pretensão de que isso vai resolver todos os seus problemas numa prova de segunda fase, por exemplo, para delegado de polícia. Se ele pedir para você dissertar sobre as diversas teses, sobre os diversos conceitos de Constituição, não basta que você diga, lá na parte que você for falar de Carl Schmitt, do conceito decisionista, que Constituição para Schmitt é um conjunto de decisões políticas fundamentais de um povo. É o conjunto de decisões políticas fundamentais de um povo, foi uma frase realmente dita por Schmitt. Agora, isso não traduz a sua tese ou a sua teoria. Por isso eu vou procurar aqui, os manuais não enfrentam com mais profundidade, mas eu vou, quer dizer, alguns, né, outros sim, mas eu vou procurar aqui
traçar, sem pretensão de esgotar, alguns pontos da teoria de Carl Schmitt sobre o conceito decisionista. Primeira observação importante, você tem que saber: quem foi Carl Schmitt? Carl Schmitt escreveu a sua obra na primeira metade do século XX, e essa obra era uma obra embasada. Para você ter uma ideia, Carl Schmitt era o jurista de Hitler, era o jurista do Terceiro Reich. No Brasil, muito seguido por Francisco Campos. Então, Carl Schmitt tinha uma ideia de que a decisão política fundamental, o conjunto de decisões políticas fundamentais de um povo, era a sua Constituição. E Schmitt criticava fortemente as ideias do liberalismo constitucional, da primeira fase do constitucionalismo liberal. O que dizia o liberalismo constitucional, que nós estudamos nos blocos passados? Que a ideia de primeiro movimento constitucional deveria ter como norte garantir direitos fundamentais e separação de poderes. Para Carl Schmitt, a separação de poderes, de alguma forma, afastava aquela sociedade do atingimento do seu ótimo alocativo em termos de recursos. Ora, quando eu divido o poder, que essa seria a ideia do constitucionalismo liberal, nós já vimos, acabei de falar do constitucionalismo ideal, conceito ideal de Constituição, uma Constituição que não tiver separação de poderes e direitos fundamentais, artigo 16, não tem Constituição. Um Estado que não tiver separação de poderes e direitos fundamentais assegurados na sua Carta, não tem Constituição. Artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Acabei de mostrar isso. Então, para Schmitt, essa ideia de separação de poderes, ela afastaria aquela sociedade de um ótimo, quando eu digo ótimo, de um ótimo alocativo de recursos. Então, quando o gestor público fosse gerir uma sociedade a partir de poderes repartidos, essa sociedade ela estaria afastada do seu ponto ótimo de maximização de recursos para satisfazer as mais diversas necessidades humanas organizadas em sociedade politicamente. Porque a tripartição ou a repartição de poderes, que é a lógica do constitucionalismo liberal, ela enfraqueceria o Estado numa missão de dar respostas rápidas, respostas eficientes para satisfazer as demandas daquela coletividade. Então, ele iria, obviamente, advogar a tese de concentração de poderes. Não era à toa que foi jurista de Hitler. E esses poderes deveriam estar concentrados em quem? Nas mãos, obviamente, do soberano. Agora, o soberano, de forma escamoteada, seria o povo. Só que o povo seria representado pelo chefe do Poder Executivo. Porque o chefe do Poder Executivo é que teria, de forma mais legítima, a manifestação da soberania popular. Se você pensar, por exemplo, o chefe de um Poder Executivo aqui no Brasil, pegando o modelo atual de presidencialismo, constitucionalismo presidencialista que é o nosso, quem elege o presidente da República é o povo, sim. Mas com quantos votos um presidente é eleito no Brasil? O último presidente foi eleito com mais de 50 milhões de votos. Um deputado federal é eleito com 50, 60, 100 mil votos. Um senador, tem senador eleito com 1 milhão de votos, mas tem senador eleito com 800 mil votos, 500 mil votos. Compara 100 mil votos de um deputado federal contra 54 milhões de votos de um presidente da República. Então, o representante da nação, o representante verdadeiro das massas, da coletividade, do povo, é o presidente da República. Essa fala não é minha, essa fala é de Schmitt. Eu estou aqui trazendo o conceito decisionista. Decisionista porque a Constituição seria o conjunto de decisões políticas fundamentais de um povo. Agora, não basta que você decore isso para a prova. Se você numa prova objetiva, por exemplo, para delegado federal, cair essa assertiva lá numa banca CESP-NB, que não é mais CESP, é Sebrasp, né? Você pode marcar correto. Segundo o conceito decisionista de Constituição, a Constituição seria o conjunto de decisões políticas fundamentais de um povo. Você vai marcar certo, mas você decorou. Decorar até um papagaio decora. Agora, o que está por trás dessa tese de Carl Schmitt? Seria justamente essa ideia de que a Constituição vai representar a decisão política fundamental. Então, quando um conjunto de pessoas representado ali pelo chefe do Executivo vai decidir que deve se aplicar o direito, ou melhor, deve se aplicar no caso concreto, todas as decisões tomadas pela maioria, em que pese a minoria seja contra aquilo, vai acabar normalmente no que acabou aquele modelo nazista de organização daquela sociedade alemã, matando 50 milhões de judeus.
Porque a maioria do povo alemão estava do lado de Hitler. Mas a maioria do povo alemão pratica condutas, obviamente manipuladas por alguém que tem um poder de argumentação muito forte, de uma raça suprema que convence a maioria, normalmente líderes populares, com grande poder de eloquência, com grande poder de convencimento, dizendo que aquela raça era superior das demais. E aquelas que não são superiores, você extermina. E direitos à vida, propriedade, liberdade, igualdade, segurança? Ora, principalmente direito à vida, integridade física, integridade psicológica, isso não existe, porque deve prevalecer a vontade da maioria. Por isso que nós vamos ver, quando acabarmos essa classificação das constituições e a definição de Constituição, nós vamos ver um ponto importante que é o neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo, na segunda metade do século XX, vem justamente posteriormente a esse conceito decisionista de Constituição de Schmitt, que estava dentro ainda de um modelo do Terceiro Reich, aquele jurista do Hitler. Então, ora, se eu pensasse que no século XIX, início do século XX, o poder legislativo que foi protagonista no século XIX, no século XX, ora, em que contexto econômico, por exemplo, Carl Schmitt escreve? Carl Schmitt escreve no século XX, década de 20, década de 30, em que eu tenho o declínio, a crise, o crash da Bolsa Americana. O mundo está entrando em um colapso econômico. Então, argumentos sedutores, argumentos populistas são sedutores, dizendo, olha, a raça alemã é superior às demais. Mas por trás disso, não há dúvida de que há outros interesses que não somente um conceito ideológico, um conceito que vai pensar, obviamente, de forma absurda que haveria uma superioridade de raça, mas por trás disso, camuflado nessa tese argumentativa, está interesses que não são interesses apenas de superioridade de raça. Há por trás disso, obviamente, interesses econômicos em jogo. Então, Carl Schmitt escreve nesse contexto econômico no mundo. Ora, então, num modelo do século XIX em que o parlamento vem perdendo força e no início do século XX vai ascendendo a figura do chefe do poder executivo. Não é por outras razões que na primeira metade do século XX no mundo, principalmente na Europa, nós visualizamos uma série de estados despóticos. Estado nazista, nós temos os estados totalitários na Itália, de Mussolini, na Espanha, de Franco, chamado franquismo, ou seja, estados totalitários que começaram na primeira metade do século XX, por uma, obviamente, supremacia do poder executivo em face do poder legislativo. No Brasil não foi diferente. O que foi a Constituição de 37, na era Vargas, no Estado Novo, fechamento do Congresso por Vargas, e quem era o jurista de Vargas era Francisco Campos. E Francisco Campos se inspirava nas ideias de quem? De Carl Schmitt. E o Brasil não foi e não ficou de fora desses movimentos totalitários que surgiram na primeira metade do século XX na Europa ocidental. Então, para entender esse modelo decisionista de Constituição, não basta que você decore a frase que Schmitt dizia: conjunto de decisões políticas fundamentais de um povo. Realmente Schmitt disse isso. Mas vai muito além desse tipo de argumentação. Então, primeira abordagem, né? Na sua tela, conceito decisionista. Carl Schmitt tinha uma visão de base autoritária do direito público. Considerava que o liberalismo, com a ideia de separação de poderes, já falei, era ineficiente em termos alocativos de recursos para resolver os problemas sociais. O fracionamento do poder, dizia ele, não permite que se deem respostas ágeis e técnicas e rápidas para os problemas sociais. Então, o que seria uma Constituição para Schmitt? Está aqui embaixo. É o conjunto de decisões políticas fundamentais de um povo. Então, essa é uma primeira abordagem de Carl Schmitt. Uma segunda abordagem importante aqui é a seguinte. É a ideia de que Carl Schmitt fazia uma diferença entre Constituição e leis constitucionais. O segundo ponto da teoria de Carl Schmitt seria fazer uma diferença entre Constituição e leis constitucionais. O que seria, então, a Constituição? Seria o conjunto de decisões políticas fundamentais de um povo. André, dê-me um exemplo, porque isso fica muito abstrato para mim. Senhores, quando um povo reunido em Assembleia Nacional Constituinte, a partir da manifestação do poder constituinte originário, decide que aquele Estado organizado politicamente vai ser uma confederação e não uma federação, essa é uma decisão
política fundamental de um povo. Então, normas constitucionais que plasmassem no texto constitucional decisões políticas fundamentais de um povo, isso é a própria Constituição. Então, a Constituição seria, para Smith, Carl Schmitt, melhor dizendo, seria o conjunto de decisões políticas fundamentais de um povo. Logo, voltando ao exemplo, um conjunto de pessoas politicamente organizadas, exercendo soberania, reunidas em Assembleia Nacional Constituinte, manifestação do poder, órgão de execução do poder constituinte originário, definisse que a forma de Estado daquele conjunto de pessoas seria a confederação, 26 estados confederados, cada um deles exercendo soberania e unidos por um tratado, decidimos então que a forma de Estado vai ser a confederação. Isso é uma decisão política fundamental de um povo. Logo, para Carl Schmitt, seria uma norma na Constituição, seria a própria Constituição. Dentre outros exemplos que eu poderia dar aqui, né? Como é que é a divisão de poderes? O poder é concentrado nas mãos do presidente da República. O poder é concentrado e ele pode legislar, decisão política fundamental de um povo. Há Tribunal Constitucional? Sim, mas o Tribunal Constitucional não pode rever as decisões do chefe do Executivo. Ora, porque se eu estou falando em decisão, em conjunto de decisões políticas fundamentais, eu estou falando no poder constituinte, que nós vamos estudar um pouco mais à frente a teoria do poder constituinte. Mas o poder constituinte é o poder que pertence ao soberano, e numa democracia, num constitucionalismo democrático, esse soberano seria o povo ou a nação, que, de forma ilimitada, características do poder constituinte originário, a gente vai ver, inicialidade é inicial, ilimitado e incondicionado, poderia definir forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, decisão política fundamental de um povo. E nessa decisão política fundamental de um povo, eu poderia dizer que os atos do poder executivo, representado pela figura maior do presidente da República, não pode ser revisto pelo poder judiciário. Somente as decisões de cunho formal e não de cunho material. Ora, senhores, todos esses exemplos que eu estou dando são decisões políticas fundamentais. Para mostrar a você o que quer dizer o conceito decisionista. Falar em conjunto de decisões políticas fundamentais de um povo é falar na própria Constituição. As normas constitucionais que disciplinassem esse tema seriam Constituição. Só que naquele texto, naquele conjunto de normas prescritivas de comportamento, muitas vezes permissivas, outras vezes esclarecedoras, outras vezes proibitivas, esse conjunto de normas chamado Constituição, poderiam ter comandos que não versassem sobre decisões políticas fundamentais, mas que poderiam estar na Constituição. Então, Carl Schmitt chamava esse grupo de normas de leis constitucionais. Então, a pergunta que poderia surgir numa prova de concurso é para você diferenciar no conceito decisionista de Constituição de Carl Schmitt qual é a diferença de lei constitucional para a Constituição. Constituição, então, seriam o conjunto de decisões políticas fundamentais de um povo. E as leis constitucionais seriam comandos que estariam na Constituição, mas não representassem manifestações de decisões políticas fundamentais de um povo. Ora, e aqui não dá para dissociar e passar despercebido a seguinte ideia. Esse é o cerne, essa é a origem mais embrionária daquela divisão de normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais, que inclusive falamos já em blocos passados. O que seria isso? Normas materialmente constitucionais são as normas que estão na Constituição e são matéria de Constituição. O que são normas formalmente constitucionais apenas? São normas que, em que pese estarem no texto constitucional, não versam sobre assunto de Constituição. Para Carl Schmitt, não seriam normas que versassem sobre decisões políticas fundamentais. Se eu trouxesse aqui a análise para a Constituição Federal de 88, poderia estar o exemplo da Constituição, quando fala lá no artigo 232, né, se não me engano, parágrafo 1º, que o Colégio Pedro II deve estar no Rio de Janeiro. É uma autarquia federal que deve ficar situada no Rio de Janeiro. Isso não é uma decisão política fundamental. Se eu levasse esse exemplo lá para a Alemanha, no século XX, para o jurista do Hitler, Carl Schmitt, ele diria: essa é uma lei constitucional. Isso não é uma Constituição, mas é lei constitucional. Porque não é uma decisão política fundamental de um povo. Então, poderia dizer que as leis constitucionais seriam o cerne, a parte mais embrionária
do surgimento dessa divisão em normas materialmente e normas formalmente constitucionais. Tudo bem? Bom, então, senhores, para Schmitt nós vamos ter aqui duas ideias. A teoria de Carl Schmitt, melhor dizendo, a teoria de Carl Schmitt tem duas principais implicações. A primeira eu acabei de falar, divisão entre Constituição e lei constitucional. A primeira Constituição seria apenas o conjunto de decisões políticas fundamentais que eu já exemplifiquei. Já as leis constitucionais seriam outras normas que estariam no texto constitucional, mas que não têm ou não teriam essa natureza de decisão política fundamental. Citei, inclusive, o exemplo do Colégio Pedro II. Isso seria o germe das normas materialmente constitucionais e formalmente constitucionais, dessa divisão. Ora, outro ponto importante de ser lembrado por Carl Schmitt, pela teoria de Carl Schmitt, seria o seguinte: essas normas ou a decisão política fundamental só poderia ser alterada por uma nova Constituição. Não poderia ser objeto de reforma. Então dizia Carl Schmitt que a decisão política fundamental, ou o conjunto delas de um povo, só poderia ser mudada por uma nova manifestação do poder constituinte originário. Significaria dizer que seriam cláusulas pétreas, ou explícitas ou implícitas. No exemplo que eu dei, citei o exemplo de um conjunto de pessoas reunidas em Assembleia Nacional Constituinte que entenderia que o sistema, ou melhor, a forma de Estado deveria ser a confederação e não a federação. Para eu mudar essa realidade de confederação para federação, só com uma nova Constituição. Eu não poderia fazê-lo por meio de emenda à Constituição. Então essa também é uma passagem da tese de Carl Schmitt. Está na sua tela. Em consequência a isso, as decisões políticas fundamentais são imutáveis pelo poder de reforma constitucional, somente podendo ser alteradas por novas decisões políticas fundamentais. E novas decisões políticas fundamentais, senhores, só surgiriam com nova manifestação do poder constituinte originário, que somente ocorreriam com uma nova manifestação do poder constituinte por uma nova Constituição. Agora, e as leis constitucionais? As leis constitucionais não. Elas poderiam ser alteráveis pelo mecanismo de reforma constitucional. Então, uma segunda passagem aqui, desculpe, na tese de Carl Schmitt é a seguinte: lei constitucional poderia ser alterada pelo processo de reforma. As normas, as decisões políticas fundamentais, que seriam a própria Constituição, não poderiam ser objeto de reforma. Não podendo ser objeto de reforma, poderíamos dizer que seriam cláusulas pétreas, ou explícitas ou implícitas. Mas as leis constitucionais, que seriam normas formalmente constitucional, elas poderiam ser alteradas por meio de reforma. Então, eu poderia tirar o Colégio Pedro II, no meu exemplo, né, do Estado do Rio de Janeiro, mas não poderia mudar de confederação para federação, salvo a partir de uma nova manifestação do poder constituinte originário. Essa é uma primeira implicação dessa teoria de Carl Schmitt. A segunda, citada pela doutrina, é a seguinte: recomendo aqui o livro do Daniel Sarmento, que fala bem sobre essas teses aqui que eu estou aqui trazendo, né? Seria um debate acerca de quem seria o guardião da Constituição. Um debate que foi, de alguma forma, travado na primeira metade do século XX entre Carl Schmitt e o Kelsen. O Kelsen e Carl Schmitt travaram grandes debates jurídicos naquele momento da história, primeira metade do século XX, dentro da teoria da Constituição. E o Kelsen entendia, e nós vamos estudar, a próxima teoria é a teoria de Kelsen, o conceito chamado de conceito jurídico de Constituição é do Hans Kelsen. Kelsen e o Carl Schmitt travaram um debate acerca de quem deveria ser o guardião da Constituição. Para Carl Schmitt, o guardião da Constituição deveria ser o chefe do Poder Executivo. Porque o chefe do Poder Executivo, como disse, ele seria o representante maior da nação, eleito com 54 milhões de votos. Não é por outra razão que tudo acabou, como você sabe que acabou na história, né? Com a morte de mais de 50 milhões de judeus. Mas para Kelsen, o guardião da Constituição deveria ser o Tribunal Constitucional. Então, o segundo ponto importante da teoria de Schmitt é o seguinte: que autoridade deveria zelar pela segurança da Constituição? Ele vai dizer que seria o presidente, deve ser o guardião da Constituição.
porque seria ele o grande representante da soberania. Ele seria o grande representante da soberania popular, estando acima de disputas partidárias. E seria ele o representante genuíno do povo, concebido como uma unidade, um ser único, né? Quase um Deus, como detentor da soberania. Isso acabou descambando para uma experiência autoritarista em toda a Europa, e não só na Europa, como disse, também no Brasil, né? Regimes totalitários, o fascismo de Mussolini na Itália, o franquismo na Espanha, no Brasil, o segundo governo Vargas, 1937, né? Que teve como jurista, como já falei também, Francisco Campos, que era, obviamente, um replicador das ideias de Carl Schmitt. Tudo bem? E para Kelsen? Para Kelsen, deveria ser o guardião da Constituição, o Tribunal Constitucional. Então, Kelsen, na tela, vai ter como o grande guardião da Constituição o Tribunal Constitucional. Pode voltar para mim. Então, senhores, nós já vimos até agora 4 conceitos de Constituição. Primeiro conceito de Constituição, o conceito sociológico de Ferdinando Lassalle. O segundo conceito de Constituição, conceito concretista de Conrad Hess. O terceiro conceito de Constituição, chamado de conceito ideal de Constituição, que tem uma relação umbilical com o movimento do constitucionalismo liberal, determinando o que deveria ser uma Constituição, artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o quarto conceito de Constituição, chamado de conceito de Carl Schmitt, que seria o conceito decisionista de Constituição. Tudo bem? Falta para nós fecharmos um conceito, que é o chamado conceito jurídico de Constituição. Conceito jurídico de Constituição atribuído ao Kelsen, Hans Kelsen, que na sua teoria maior, a chamada teoria pura do direito, vai trazer esse conceito chamado de conceito jurídico de Constituição. Como estamos no final desse bloco, vou então fechar esse bloco e vou começar o próximo bloco enfrentando a quinta definição de Constituição, conceito jurídico de Constituição, de Hans Kelsen. Tudo bem? Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.